A paz do Senhor Jesus para a amada igreja, muito alegre, feliz por estar juntamente com a igreja de Cristo Jesus, amém? Queria deixar um versículo da palavra do Senhor Jesus, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo número 5, verso 5, diz assim: em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei a rede. Versículo número 11 diz assim: e arrastando ele o barco para a praia, deixando tudo, e seguiu Jesus. Muito me alegro nessa palavra, que a pesca maravilhosa dos discípulos. A Bíblia Sagrada vai dizer para mim, para você, que Pedro foi chamado por Jesus para ser pescador de gente, ou pescador profissional, sabe tudo o truque para uma boa pescaria. Reconhece a época de produção da espécie ou do peixe da sua região. Sabe escolher a isca e o anzol certo. Também conhece o local mais adequado para uma pescaria. Um bom pescador, principalmente aquele que conhece o segredo do mar, o rio e água onde pesca. A pescaria, acertar aqui o telefone, aonde a águia pescadora tem de ensinar lição espiritual para a característica para uma pescaria, trazendo para o mundo espiritual preciosismo. Sobre isto, a humanidade demonstra que, por esta espécie, a águia, para pegar o peixe, nos ensina sobre a habilidade do cristão precisa ter para pescar alma para o reino de Deus. Os primeiros apóstolos de Cristo foram grande guia pescador, transformado em pescador de alma. A Bíblia Sagrada, se nós ler a Bíblia Sagrada, vai dizer que a águia pescadora é uma ave da família que vive na América Central do Norte, mas que verão para a África do Sul para a pesca, da mesma forma que o pescador vive de pescar o peixe, o pescador de alma vive pescando alma para Cristo. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você que podemos extrair guia pescadora, que Jesus Cristo nos fez pescador de alma. Veja comigo: e farei pescador de gente. No livro de Mateus, capítulo 19, Jesus está dizendo para mim e para você: farei de você um pescador de gente. Ou seja, se nós ler a Bíblia Sagrada, Lucas, versículo 10, diz assim: foi que Jesus disse para o Pedro neste texto: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Jesus queria usar a habilidade de Pedro para pescar na arte de ganhar alma para o reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, se nós ler o livro de Tiago, esqueci um versículo agora, que ganha alma para o reino de Deus, esse é o mais sábio que existe na face da terra.
A palavra de Deus vai dizer que, para mim, para você, que este foi a ordem que Jesus deu ao pescador de alma. Portanto, vão e faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, guarda todas as coisas que tenho ordenado a você. Eis que estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Jesus disse: estou com você até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz para mim, para você, que Marcos 16, versículo 15, vai dizer assim, uma palavra do Senhor que eu gosto muito: vão por todos o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir a palavra do Senhor Jesus e for batizado será salvo, mas quem não que ouve a palavra do Senhor e não pratica, esse já está condenado. A palavra de Deus vai dizer para mim, para você, que Paulo, o apóstolo Paulo, grande guia pescadora, cristianismo, se esforçava ao máximo para ganhar alma para o reino de Deus. E quando Jesus nos chamou para uma grande obra que Ele tem para realizar na nossa vida, Jesus está dizendo para mim e para você: ganha o máximo possível de alma para o reino de Deus. Porque Jesus está voltando, não sabemos o dia nem a hora que Ele há de vir. Tem que estar preparado para o encontro com Deus. O apóstolo Paulo, grande guia pescadora do cristianismo, se esforçava o máximo possível para ganhar o maior número possível de alma para o reino do céu. Em Provérbio 11, versículo 30, diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O sábio Salomão afirma: o verdadeiro sábio é aquele que ganha alma. Na história cristã, Deus levantou muitos guia pescadora alma para o seu reino. A palavra de Deus diz que 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz assim: Paulo escreve: se anuncio o evangelho e não tenho que me gloriar, pois sobre mim peça essa obrigação, porque aí de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de nós, igreja do Senhor Jesus, se nós não pregar o evangelho para toda criatura. Ai de nós, que nós aceitamos Jesus, estamos no caminho do Senhor Jesus, se nós não evangelizar, não ganhar o máximo de alma possível para o reino de Deus. Se nós observar a palavra de Deus, essa semana eu estava lendo uma palavra no livro de Judas, perto do Apocalipse, lá só tem uma folha, Judas 22, número 22 e 23, diz assim: e tenha compaixão de alguns que estão em dúvida, salve outros arrebatado do fogo, quantos outros seja também compassivo, mas com temor, desterrando até tua roupa contaminada pela carne. A Bíblia fala que quando a gente anuncia o evangelho, a toda glória, toda honra seja dado ao nosso Deus. Nada
que façamos para Deus, Jesus disse para mim e para você: pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir a palavra do Senhor e põe em prática, esse vai entrar para o reino de Deus. O livro de Tiago 5, versículo 10, diz assim o apóstolo: saiba que aquele que converteu um pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecado. Se anuncio o evangelho de Cristo, se nós, pecador, converteu outro pecador, calai, reminar sérbia, cobrirá uma multidão de pecado. Nós precisamos se esforçar para ganhar o maior número possível de alma para o reino de Deus. Foi para isso que Cristo nos chamou, Ele nos escolheu, pescador de alma. Esse foi a ordem que Ele deu para nós. Bata os irmãos, Jesus é bom. Bem, a palavra de Deus vai dizer que igreja aqui, para mim e para você, que Jesus, quando Jesus ele está ensinando, pregando na sinagoga, quando amanheceu, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e a multidão foram até junto dele e não queria deixar ele fosse embora. A multidão estava perto de Jesus, não queria que Jesus fosse embora. Jesus, porém, disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois para isso que foi enviado. Prega na sinagoga e na Judéia. A Bíblia Sagrada vai dizer que aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estava lavando a rede, entrando num barco que era de Simão. Simão disse a Jesus, pediu que ele se afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: lave o barco para o lugar mais fundo do lago. Então, lance a rede de vocês para pescar. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando chega o discípulo, quando Pedro e Simão chegam até a praia, estava ali lavando a rede para guardar, porque estava trabalhando a noite toda e nada eles pegaram, nenhum peixe. E a Bíblia Sagrada vai dizer, quando chega pela manhã, está parando a noite toda, a madrugada toda, jogando a rede e não pegando nada. Quando ele chega pela manhã, eles querem descansar. Eles querem descansar para sair de novo no outro dia para pescar. E a Bíblia Sagrada revela para mim e para você que Jesus, vendo eles lavando a rede para guardar, Jesus disse uma ordem para Simão e Pedro: lance a tua rede. Ele vai dizer: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra vou lançar a rede. E a Bíblia Sagrada vai dizer para mim e para você que quando eles foram pescar a primeira vez, ele estava sozinho, sem a presença de Jesus. Quando Jesus disse: eu irei no teu barco,
para pescar. Imediatamente ele disse: Senhor, vou contigo. E Jesus disse: vou contigo. Ou seja, quando Jesus decide de ir conosco, de estar dentro do barco, o milagre é certo, a vitória do Senhor vai acontecer. Interessante nessa palavra, igreja, que quando Jesus disse para eles: vai o lugar mais fundo e lança a tua rede. A Bíblia Sagrada vai dizer para mim e para você que quando ele jogar a tua rede sobre o local que Jesus falou para ele jogar a rede, eles pegaram uma grande quantidade de peixe, ou seja, quase que o barco ia a pique. E ele dizia outros barquinhos que estavam junto para vir ajudar a puxar a rede. Ou seja, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando estão indo para a praia, o barco cheio de peixe, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, olhando para eles, disse: o que Jesus vai dizer para eles? Arrasta o barco para a praia, deixando tudo e segue Jesus. Amados irmãos, não sei o que nós temos que deixar ou seja, quando Jesus disse para eles deixar o barco e seguir Jesus e dar para os outros aquele barco, por quê? Porque lá na frente, Calai, Reminar, Serve, não tinha como ele retornar para pescar peixe, porque ele já tinha dado aquele barco dele para os outros, ou seja, glória a Deus, aleluia, Jesus. E o momento agora é só ele seguir Jesus pelo caminho. Amados irmãos, ganha o máximo possível de alma para o reino do céu, porque Jesus está às portas para buscar a tua amada igreja. Eu não sei o dia, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Jesus virá. No versículo 9, igreja, diz assim: pois à vista de pescar, a isca que fizeram admiração, apoderou dele todos os seus companheiros. Versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Mas Pedro, do lado de Jesus, Jesus sempre foi trabalhando no coração de pedra de Pedro. Devagarzinho ele foi trabalhando. Pedro não é assim, Pedro é desse jeito. E Pedro se tornou um grande ganhador de alma. Amados irmãos, fique com essa palavra, anuncie o Evangelho de Cristo e ganha o máximo possível de alma para o reino do céu. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida que deu cada um de nós, pelo ar que nós respiramos. Agradeço a Deus por tudo. Amém. Deus abençoe.